Olá, amigos. Estamos aqui para mais um vídeo e pela primeira vez eu vou fazer a descrição de logs e construção e detalhes de submarinos americanos. A tarefa é um pouco diferente daquela que tive que fazer para os submarinos russos, porque a gente tem uma facilidade com os submarinos russos, que existe um site que realmente faz um retrato completo dos submarinos russos. O que eu consegui na parte da Marinha Americana me parece um pouco perfumaria, né? Eles são, embora eles sejam extremamente competentes em demonstrar as coisas depois que elas estão desclassificadas. Por exemplo, um acidente, se você tem um acidente na Marinha Americana e aquele acidente já caiu, já foi desclassificado, eles publicam tudo que você pode imaginar, né? Mas enquanto os equipamentos, as armas estão classificadas, você não encontra muita coisa. Os logs que vocês vão ver que não tem muita coisa, muita perfumaria, muito trânsito o tempo todo para lá e para cá, mas nada, nenhum defeito, nenhum acidente, nada que seja fora do normal, né? Eu marquei uma ou duas coisinhas fora do normal, mas são fatos acontecidos com pessoas, ou seja, insubordinações ou incompetências pessoais. Aí apareceram uma ou duas vezes. Então, eu escolhi a classe Seawolf, que são duas classes submarinas. A primeira é o Seawolf de 1955, que é a classe USSN 575, um navio só. E a classe Seawolf mais recente, da década de 90, que pretendia substituir, né, os Los Angeles, que eram 29 programados, mas que acabaram sendo construídos apenas 3. Então nós vamos ver esses 4 submarinos. Primeiro o SSN 575 e depois os 3 submarinos da classe Seawolf mais moderna. É isso aí. Vamos então entrar nesse assunto. Ok, então vamos começar com essas duas classes de submarinos. Vamos começar a relatar os acontecimentos. Começando pelas nossas fontes, o nosso já conhecido High Sutton, no Covershore, o Navy Site, é um site que tem muitas informações não oficiais da US Navy, American Nuclear Society, na parte referente ao reator resfriado a metal líquido da primeira classe de Seawolf, o SSN 575, a FAS, a Military Analysis Network, também um site interessante para se obter informações. Naval History and Heritage Command, tem lá alguns logs, algumas realizações desses barcos, né? E o Naval Technology. Aqui eu preciso marcar uma diferença com relação, vocês vão perceber, eu vou voltar a isso na hora que começar, vocês vão perceber que os logs desses submarinos não tem muita coisa, vamos dizer assim, negativa. Você não encontra muito isso, você só encontra as coisas que correram normalmente. Uma ou outra coisa aparece, mas não como naqueles que a gente viu dos russos, daquele site, o Deep Storm, que realmente relata, né, os acidentes. Porque não é um site oficial, aquele é um site que pretende fazer a história da Marinha Russa. E aqui nos logs dos barcos americanos eu encontrei uma coisa um pouco mais light. Vamos ver isso, vamos perceber essa diferença. O primeiro deles, né, o SS Seawolf, o SSN 575, foi o segundo submarino de ataque com propulsão nuclear da Marinha Americana. E o primeiro a ser equipado com um reator nuclear refrigerado a metal líquido, a sódio. A sigla dele é S2G, quer dizer, S de navio, ship, 2, que é o segundo da General, e o G, que é do seu construtor, que é o Westinghouse. O SS Seawolf, o SSN 21,
é o primeiro navio de uma nova classe revolucionária de submarinos de ataque rápido. Essa classe deveria consistir de 29 submarinos, né? Seria a classe que seguiria a classe Los Angeles, né? Mas eles acabaram ficando em apenas 3 barcos foram autorizados. Vamos ver isso, o custo disso foi muito elevado, são barcos extremamente sofisticados. Nessa figura vocês vão ver um pouco as plantas dos dois navios, eles são muito parecidos. Os perfis, eu estou me referindo ao primeira classe Wolf, o SN 575, muito parecido do Nautilus. Uma diferença que você nota é na vela. A vela do Seawolf, ela é escalonada, dá para ver perfeitamente ali o escalonamento na vela. Mas o perfil é muito parecido, e muita coisa é semelhante nesses barcos. Muito bem, essa pergunta que se faz é o seguinte: por que um reator resfriado a sódio líquido, né, um Liquid Metal Reactor, se a Marinha Americana depois praticamente estabeleceu o PWR, o resfriado a água, como padrão? Ao criar a Marinha Nuclear na década de 50, o então capitão Rickover, o pai do Programa Nuclear Americano Naval, ele determinou que 2 tipos de reatores nucleares seriam avaliados para alimentar os submarinos: um resfriado a água e um reator resfriado a sódio derretido. Mas por que isso, né? Quer dizer, no final da década de 40, o capitão Rickover chegou ao Oak Ridge National Laboratory, que é onde iniciou-se toda a Marinha Nuclear Americana, para explorar como a energia nuclear poderia ser aproveitada para alimentar o submarino. O benefício tático, né, que nós já sabemos, não precisar subir a superfície para carregar as baterias, era o que determinava a sua grande valia, né? A tecnologia do reator mais avançado para geração de energia na época era um reator refrigerado a sódio, né? Por quê, né? Porque após a Segunda Guerra, muitos dos cientistas de Manhattan queriam provar o uso pacífico do átomo. Tivemos até aquele programa que o Brasil se beneficiou, que é Átomos para a Paz, etc. Eles presumiram que o urânio seria usado no núcleo, mas o urânio era escasso, né? E com reatores refrigerados a água, usando, como eles fazem, apenas 1% da energia do urânio, as reservas conhecidas não eram suficientes para fazer uma contribuição energética significativa. Portanto, uma forma de acessar a energia não utilizável tinha que ser encontrada. E o plutônio era a chave para isso. Esses reatores chamados de reatores breeders, né? Reatores que geravam, né? Nasceu então o breeder. Westinghouse e General Electric competiram em um contrato para construir um reator refrigerado a sódio e a General Electric ganhou a licitação. Aliás, no vídeo passado eu falei que o G era de Westinghouse, desculpa, o G é de General Electric, né? Algumas curiosidades do reator LMR, o S2G, do Seawolf, do SSN 575. O reator de metal líquido usa um metal fundido para o refrigerante do reator. E por causa de pouca moderação, quer dizer, ele não tem a mesma moderação que um reator refrigerado a água. Então os nêutrons mantêm a sua energia, por isso eles são chamados de nêutrons rápidos, né? O refrigerante de metal fundido circula através de trocadores de calor para gerar vapor, para acionar uma turbina de energia. Da mesma forma que a água, né, o metal líquido circula. Os refrigerantes LMR mais comuns são o sódio e potássio e o chumbo bismuto, que foi usado, por exemplo, nos classe alfa, como nós já vimos, né? A maioria dos reatores LMRs, né, Liquid Metal Reactors, eles são reatores rápidos. Rápidos por quê? Porque a maior parte da fissão ocorre em energias acima de 100 keV, né? No entanto, o núcleo do Seawolf usou o carbono para termalizar os nêutrons, para baixar um pouco a velocidade, para melhorar as seções transversais. Ele, portanto, o reator do Seawolf não pode realmente ser chamado de reator rápido, né? De alguma forma, relatórios do Laboratório de Pesquisa Naval, detalhando efeitos adversos do sódio no aço inoxidável, eles falharam em deixar isso muito claro, né? E esse aço 347SS foi usado para os superaquecedores de vapor. E essa foi a maior fraqueza do Seawolf,
que vai determinar a sua substituição depois de 2 anos por um PWR. Né? Durante os testes iniciais, vazamentos se desenvolveram nos superaquecedores que usavam esse ácido inoxidável 347SS. E eles tiveram que ser contornados, tiveram que se fazer um bypass. Então, na verdade, o que acontecia? Os navios, os submarinos navegavam sem os superaquecedores, com suprimento de vapor saturado de baixa pressão e temperatura mais baixa para as turbinas. Então o submarino era capaz apenas de utilizar só 80% da energia projetada. Mas mesmo assim o Seawolf serviu bem nesses 2 anos. Né? E cada navio, como a maioria das pessoas, ganha um apelido. E o Seawolf ganhou um apelido que era o Blue Cloud. Por que esse Blue Cloud? Como ele tinha essa velocidade um pouquinho mais alta, essa moderação do núcleo, apesar dele não ser considerado um reator rápido, ele era um reator mais rápido que o PWR, os núcleos eram mais rápidos, os nêutrons eram mais rápidos, um brilho azul se formava, se observava na água no momento que o submarino estava em movimento, ou durante períodos no porto, quando ele estava operacional para fornecer energia para os diversos serviços do submarino. Né? Essa nuvem azul, ela foi depois atribuída por Cherenkov, que é um físico russo, e levou o nome dele, radiação de Cherenkov. É o efeito criado quando os raios gamas, indo inicialmente mais rápido do que a velocidade da luz na água, são retardados para a água, perdendo energia e emitindo a luz azul. É por isso que as piscinas também de reatores, aquelas piscinas que guardam os reatores, os combustível usado, também emitem essa tonalidade azul. Algumas outras curiosidades, né, do SSN 575. Uma história que às vezes não é contada é que ele foi o primeiro submarino a usar bombas eletromagnéticas. Né? Embora o Tom Clancy, naquele livro Caçado ao Outubro Vermelho, tenha uma história diferente. Né? A movimentação de metal líquido é um desafio para bombas mecânicas. O Seawolf explorou essa tecnologia. Né? Que essa bomba não tem partes móveis. Né? E ainda é uma tecnologia que não é nem amplamente conhecida e compreendida ainda hoje. Né? Por causa dessa sua eficiência operacional baixa, por causa da questão, né, do bypass nos superaquecedores, o Seawolf retornou à Electric Boat em dezembro de 58 para a conversão de seu reator de sódio, o S2G, para um S3W. Era um PWR, dessa vez construído pela Westinghouse. Né? Já mostramos, né, que esses reatores refrigerados a metal líquido, eles tiveram outra experiência naval com os soviéticos. Né? A gente fez um vídeo aqui sobre a classe Alfa, que é uma designação que foi dada pela OTAN, que esses classe Alfa tiveram um desempenho bom, foram submarinos, são 7 submarinos da classe Alfa, que foram operacionais, muito rápidos, e que naquela época eles criaram um certo temor, uma certa preocupação na OTAN. Né? Vamos ver aí o SSN 575, o primeiro Seawolf em números. Ele foi lançado em 21 de julho de 1955, em operação em 30 de março de 1957, ele foi construído pela Electric Boat Division da General Dynamics. O deslocamento dele na superfície de 3.260 toneladas, 4.150 submerso, um comprimento de 103 metros, uma boca de 8,5 metros e um calado de 7 metros. Como disse, a propulsão é o S2G, o Sódio Cooled Reactor, né? E dois hélices de 7 pás. Esse é um dos poucos submarinos americanos com 2 hélices. Velocidade 23 nós, na superfície, 19 nós submerso, uma tripulação de 101 pessoas, 13 oficiais e 92 marinheiros, cerca de 105 pessoas, um armamento 6 tubos de torpedo de 533 milímetros. Ele foi descomissionado em 30 de março de 1987 e o seu destino final foi para aquele programa Submarine Recycling que a gente já fez um vídeo, que vamos mostrar aí. Seu destino final foi em 30 de setembro de 1997. Ele operou 32 anos, né? Operou 30 anos na Marinha Americana. Então vamos aí a um log, né? Vocês vão ver que esse log só tem informações bem light, né? Em 57, em abril ele se tornou operacional,
Em 57 ele partiu de New London para um cruzeiro Shakedown, né, nas Bermudas, né? Participou de exercícios, treinamento intensivo. Em setembro de 57 o presidente Eisenhower embarcou, né, para uma corrida submersa. Foi a primeira vez que um comandante em chefe das Forças Armadas foi transportado por propulsão nuclear. Em novembro de 1957, destacado para o Caribe, começou um período de disponibilidade que durou até fevereiro de 58 e participou de exercícios ao longo da costa leste até o início de agosto. Em 7 de 8 de 1958, ele submergiu e não voltou à superfície até 6 de outubro. Durante esse período, ele registrou mais de 13.700 milhas náuticas, demonstrando ao mundo a capacidade do submarino com propulsão nuclear de permanecer independente da atmosfera durante o período de uma patrulha de guerra normal. Vejam, ele nessa fase ele ainda está com o reator resfriado a sólido líquido. Em 12 de 58, ele voltou para as instalações da General Dynamics para reabastecimento e conversão do reator para um reator PWR. Ficou fora de serviço até setembro de 1960. Então vejam que aquela questão do superaquecedor, do aquecedor, foi determinante para que abandonassem o reator refrigerado a sódio líquido. Vamos ver aqui um log do mesmo submarino, mas aqui agora já após a troca do reator para PWR. Em 25 de outubro de 1960, ele iniciou um período de 3 semanas de operações independentes e voltou às operações da frota em novembro e dezembro. Então tem uma série de itens aí que vocês vejam, são só coisas bastante light. Foi ordenado a localização e segmento do navio português Santa Maria, apreendido por piratas. O submarino fez contato com o transatlântico na costa do Brasil, em 1º de fevereiro de 61, depois que o Santa Maria se rendeu em Recife. O submarino voltou para São Juan. Iniciou uma viagem oceanográfica de 2 meses, que o levou a Portsmouth, Inglaterra, antes de retornar em Londres. Participou das buscas pelo Thrasher, né, em 1963, né, e várias operações da frota até abril de 64. Em 64, a caminho do Mediterrâneo, para um destacamento de 3 meses e meio. Em 65, em maio de 65, entrou no escalero naval de Portsmouth para reabastecimento e uma ampla revisão, levando-o ao padrão subsafe estabelecido após a perda do Thrasher. O que é isso? Depois da perda do Thrasher, a Marinha estabeleceu um padrão para todos os submarinos da frota. E os submarinos que iam ser construídos e os que já estavam construídos precisavam passar sobre esse subsafe. Inclusive, lembra-se num vídeo que nós fizemos aqui, o Scorpion, que se acidentou, ele não chegou a fazer o subsafe, né? O Scorpion se acidentou em 1968. Os submarinos que já estavam operando, eles foram paulatinamente docando para fazer esse programa de subsafe. Continua aí, após a troca do reator, mais algumas informações, e daqui eu vou destacar, em 9 de novembro de 70, ele operou ao longo da costa leste e navegou para a costa oeste. Transitou pelo canal do Panamá em 17 de novembro e mudou o controle operacional para a frota do Pacífico. Aí ele entrou na doca do estaleiro naval de Mare Island em 8 de janeiro de 71 para revisão completa e a conversão de uma plataforma de projeto especial. Foi adicionado 52 pés ao seu comprimento. Ele permaneceu lá na doca até 21 de junho de 1973. Essa descrição, o que a gente pode descrever dessa plataforma de projeto especial? A gente pode explicar isso examinando cuidadosamente as fotos do navio antes e depois do período estaleiro. Essa extensão do casco de 52 pés à frente da vela continha equipamentos de coleta de informações que apoiariam operações secretas. Isso incluiu um aquário para lançar um sonar de profundidade variável, equipamentos de recuperação, e ele também tinha propulsores instalados e uma trava de saturação instalada dentro do seu casco. Uma gôndola foi adicionada ao seu casco, para manutenção da estação inferior.
ele permaneceria como um barco de projetos especiais, né, até o seu descomissionamento. Né. Então, foi feito realmente um aumento de 52 pés, né, no seu comprimento. Em 1975, ficou sob a direção exclusiva do Submarine Development Group 1 e, por um excelente desempenho em 74 e 75, foi premiado com Battle Efficiency E. Em 76, recebeu a sua eficiência de batalha consecutiva, a segunda eficiência, né, em engenharia e excelência, né, e demonstrou resistência superior ao permanecer submerso por 89 dias consecutivos. Um recorde da Marinha dos Estados Unidos. Recebeu aí a sua terceira comenda. Né. Mais alguns logs, todos de destacamentos na Frota do Pacífico, finalmente, em 30 de março de 1987, ele foi desativado e retirado do registro de navios navais. Para ir para a reciclagem, em 1º de outubro de 96, ele iniciou o programa de reciclagem. Né? Vocês vejam nessa figurinha aí abaixo à esquerda, essa seta mostra o SSN 575, ele docado lá no Puget Sound, em 1993, aguardando para ser o processo todo de reciclagem e desativação e reciclagem. Né? Então, como vocês viram, né, o log são logs de travessias simples, não tem muita coisa a gente destacar como tinha nos logs, né, dos submarinos russos. Desde o dia do seu lançamento, em 1955, até entrar na fila para descomissionamento em 86, o Seawolf, né, o SSN 575, o segundo navio a ostentar esse nome, serviu aos Estados Unidos por 32 anos. A próxima classe de submarinos de ataque a levar esse nome pretendia ser a líder dos submarinos de ataque do século XXI, o SSN 21 Seawolf. Nós vamos ver porque isso não aconteceu na sequência aí. Né? Então vamos aí começar a falar sobre o projeto Seawolf, já agora o SSN 21. O novo Seawolf, o SSN 21, ele foi projetado como um substituto final mais rápido e melhor armado para os submarinos de ataque movido a energia nuclear da classe Los Angeles. A classe Seawolf foi projetada para operar de forma autônoma contra submarinos e ameaças de superfície mais capazes do mundo. Olha só, a missão principal do Seawolf era destruir os submarinos de mísseis balísticos soviéticos antes que eles pudessem atacar alvos americanos. Os submarinos soviéticos são um dos elementos com maior capacidade de sobrevivência de seu arsenal de mísseis balísticos intercontinentais. Além de suas capacidades de combate a submarinos inimigos e navegação de superfície, os submarinos Seawolf são adequados para funções de preparação de campo de batalha, com a incorporação de eletrônicos sofisticados, recursos aprimorados, vigilância e comunicação. Essas plataformas são capazes de integrar a infraestrutura de um grupo de batalha ou mudar rapidamente para uma função de suporte em batalha terrestre. Nós vamos ver que o terceiro da classe recebe um implemento especial para isso. A construção desse submarino contou com um novo material de soldagem para unir os aços em placas, subseções de casco e grandes seções cilíndricas. O Seawolf é o primeiro submarino de ataque americano a usar um casco feito inteiramente de aço HY100 de alta pressão. É o primeiro que usa o HY100. Como eu disse, o terceiro navio, que é o Jimmy Carter, né? Essa classe só construiu 3 navios. O terceiro, o Jimmy Carter, ele foi modificado para melhorar o transporte de carga e a manobrabilidade subaquática. As alterações do projeto incluíram modificações de controle de lastro, espaços de gerenciamento de missão e a criação de uma interface oceânica flexível, conhecida como WASP-Waste. Essa tradução cintura de vespa aí, ela não é muito precisa, mas é melhor a gente usar o WASP-Waste como o termo para definir isso, e que permite a implantação e recuperação de carga sem o uso de tubos de torpedo. Essas alterações incluem um alongamento do casco. Nós vamos ver isso com detalhes, tá? Mais adiante, inclusive com algumas fotos e esquemas do que foi esse alongamento do casco.
esse Seawolf 21, o SSN 21, é um produto da Guerra Fria, né? O primeiro da classe, o SSN 21, foi encomendado da Electric Boat em janeiro de 89 e comissionado em julho de 97. O SSN 22 foi encomendado em dezembro de 88. E o Jimmy Carter, o SSN 23, foi lançado em junho de 2004 e comissionado em fevereiro de 2005. Outras adições incluíam um novo mastro de comunicação de alta capacidade e sistema de manuseio de veículo operado remotamente, o SROV, vamos ver isso também. Como eu disse, o Seawolf foi um produto da Guerra Fria, concebido para manter a vantagem acústica dos Estados Unidos sobre os submarinos soviéticos. A gente já falou sobre isso quando a gente lidou com os submarinos soviéticos. A grande vantagem que os submarinos soviéticos e a OTAN tinham que os submarinos americanos tinham sobre os soviéticos. Com o fim da Guerra Fria e a mudança de ênfase para as operações litorâneas, o custo desses submarinos foi considerado proibitivo e o programa foi reduzido em favor de submarinos menores e mais baratos, que são os novos submarinos da classe Virginia. Além disso, esse Seawolf tinha um design modular, que apresenta melhorias e inovações importantes. Ele tem maior capacidade de manobra do que a classe Los Angeles, espaço para atualizações de movimentos de armas e sonares aprimorados. Vamos ver o Seawolf em números. O construtor é a General Dynamics Electric Boat Division, comprimento 106,6 metros, exceto para o SSN 23, o Jimmy Carter. Esse comprimento vale para o Seawolf e para o Connecticut, o SSN 22. Boca 12,2, calado 10,7 metros. Deslocamento 7.460 toneladas na superfície e 9.137 toneladas submerso. Uma velocidade oficialmente de 25 nós, mas um máximo submerso de 35 nós. E uma velocidade tática silenciosa de cruzeiro de 20 nós. Profundidade de operação oficial dizia que era maior que 243, 250 metros. A real, cerca de 500 metros. Já o Janis Fighting Ships coloca como 610 metros a profundidade de operação. Armamento, 8 tubos de torpedo de 660 milímetros, 50 mísseis de cruzeiro Tomahawk, ou 50 mísseis antinavio Harpoon, ou 50 torpedos marca 48 ADCAP. E até 100 minas, Tripulação, 12 oficiais e 121 marinheiros. Reator é um reator S6W de sexta geração. Eixo de 52.000 SHPs com propulsor pump jet. É o primeiro submarino que leva o pump jet americano. Então, vamos ver aí um pouco alguma coisa do log do SSN 21 Seawolf. Como eu disse, pouca coisa assim marcante, né? Muita coisa de rotina. Lançamento 24 de 6 de 95, comissionado em 19 de 6 de 1977. Em 2001, após um período de testes pós-construção, modificações adicionais e reparos, o Seawolf, comandado pelo comandante Butch Howard, partiu para o seu destacamento inaugural. Desempenhou um papel em seu primeiro exercício na OTAN. Em 30 de outubro de 2002, ele retornou à Electric Boat para um período de reparos de 3 semanas. Não se fala muito sobre isso. Retornou para um período de reparo. 27 de maio de 2003, partiu de Groton, em Connecticut, para um destacamento proclamado de 6 meses. Em 2003, participa de exercícios de guerra submarina na região do Mar do Norte. Em outubro de 2006, ele visita a ilha de Guam pela primeira vez. Em julho de 2006, chegou ao seu novo porto de origem, na base naval de Bremerton, em Washington, após um trânsito de 37 dias de Groton a Connecticut. Continuando aí. Em 2009, completou sua participação no exercício de guerra submarina com o CVN-74, uma força de autodefesa marítima do Japão, e 5 outros navios de combate operando na área de responsabilidade da 7ª Frota. Em 2009, junho, retornou a Bremerton após um destacamento de 6 meses. Em abril de 2012, retornou à base naval de Kitsap, Bremerton, após iniciar os testes de mar, completando um período de modernização, PNR, de 31 meses, no valor de 280 milhões, na estaleira naval de Puget Sound. O número de logs que a gente tem é muito maior do que eu estou colocando aí. Se eu fosse colocar todos, teria que fazer umas 4 ou 5 transparências de log, mas são registros assim muito comuns, né?
Em 23 de julho de 2013, partiu do porto de origem para um destacamento no Atlântico Norte. Aqui eu botei uma coisa em amarelo, tem aqui em 21 de janeiro de 2014 ele retornou a Bremerton, a página de destacamento. E em 28 de julho ele chegou à base naval de Point Loma, em San Diego. Eu botei aqui porque esse amarelo foi uma coisa que já foi um pouco mais fora do normal. O comandante Bierlin dispensou o cargo de técnico principal em eletrônica, o Mark Philipposian, como encarregado do USFO, devido ao desempenho insatisfatório. Está colocado no log, né? Mais um pouco sobre o SSN-21, também coisas transitando para lá e para cá. Esses navios, eles viajam muito, eles estão o tempo todo no mar, eles têm uma operacionalidade imensa, né? Então vejam aí algumas das coisas que ele fez de 2015 até 30 de setembro de 2020, quando ele está atracado na base naval de Bremerton, né, após um destacamento de 2 meses na terceira frota. E aqui a última listagem dele, já recente, que algumas movimentações, e finalmente a última, de 26 de março, ele é atracado no pier de munição da ilha indígena da Naval Magazine para descarregamento de munição. Então esse já é um dog de 26 de março deste ano de 2021. Né? E em fevereiro ele estava em Bremerton e em março ele estava descarregando a munição. SSN-22 Connecticut, o segundo navio dessa série. Né? Lançamento, desculpe ali, 1997. Em 11 de dezembro de 1998, foi comissionado durante uma cerimônia na base naval de New London, em Connecticut. Voltou a Homeport após disponibilidade técnica no estaleiro Electric Boat em Pronto para trabalhar no gerador diesel de energia e no sistema de manuseio de sonar. Em 99, partiu de Groton para um cruzeiro de shakedown em andamento para preparação do exame de salvagados do reator operacional. Vejam só, atividades assim bastante sem muita interesse, né? Muito de rotina, não há nada especial. Em 2 de março de 2002, partiu do porto de origem para certificação de movimento pré-overseas. Em 27 de abril de 2003, a região do Polo Norte para participar do ISEX 2003. Né? Em março de 2004, comandado pelo comandante Philip McLaughlin, partiu da base naval para um destacamento programado com o SS Wasp, num apoio à guerra global contra o terrorismo. Em 2004, voltou ao porto de origem após um destacamento de 5 meses na área de operação do Comando Central dos Estados Unidos. Em 25 de julho de 2007, partiu de Groton para um cruzeiro ao redor do mundo, a caminho de seu novo porto natal, em Bremerton, Washington. Em 2007, chegou em Busan, República da Coreia, para uma visita agendada. Completou o exercício Anualex em 16 de novembro, no Mar das Filipinas. Em janeiro de 2008, chegou à base naval de Bremerton de novo, após um destacamento de 6 meses. Mais algumas movimentações em Yokohama, no Japão, volta a Bremerton, participa de mais um ISEX em 2011. Em 2011, volta para casa após um período de 2 meses no mar. Mais uma coisa assim, um pouco diferente, em 6 de junho de 2011, o capitão Bryant Howes, comandante do esquadrão de desenvolvimento submarino, substitui o comandante Michael C. Varney, devido à perda de confiança de sua capacidade de comando. Ele foi demitido como resultado de uma investigação sobre o manuseio incorreto de informações classificadas. O capitão Benjamin Pearson, subcomandante, assumiu o comando temporário do USS Connecticut. Em março de 2012, parou no Commander Fleet Activities em Yokosuka para uma escala de 10 dias no porto. Voltou à base de Bremerton em abril de 2012, depois de um período de 4 meses e meio. Mais uma última listagem aí, 2012 entrou no dique seco do naval de Puget Sound para instalações de manutenção intermediária e para um período de modernização. Né? Em dezembro de 2006, partiu do estaleiro naval de Puget Sound para teste de mar, após uma revisão de 3 anos e meio. Quer dizer, ele foi, em 2012, para o reparo e ficou 3 anos e meio em reparo. Mas eles não entram em muitos detalhes sobre o que foi feito aí.
Em 26 de abril de 2017, ele foi atracado na base naval de Bremen de novo, após um destacamento de 4 meses. Nada mais aí de muito destaque nessa listagem, até chegarmos no final, aí, em maio de 2018, ele atraca em Bremen novamente, após um destacamento de 3 meses, e finalmente alguns outros movimentos já em 2019, 2020, né? E em 19 de março de 2021 ele está na base de Point Loma para transferência de pessoal e suprimentos, né? Então, esse é o log do SSN 22. Bom, chegamos ao SSN 23 do Jimmy Carter, e antes de entrar nas suas movimentações, a gente tem que falar um pouco sobre ele. O Jimmy Carter SSN 23 é o terceiro e último submarino da classe Seawolf, e é o primeiro navio da US Navy nomeado em homenagem ao 30º presidente dos Estados Unidos, que é o único submarinista que se tornou presidente. Ele foi oficial engenheiro nuclear na unidade pré-comissionamento do Seawolf, do SSN 575, o primeiro da série, na década de 1950. Né? O contrato para construir o SSN 23 foi concedido à General Dynamics, a Electric Boat, né, em junho de 96. Só que ele foi lançado em 5 de dezembro de 98. Ele estava programado para ser comissionado no final de 2001 ou no início de 2002. Mas em 10 de dezembro de 99, a Electric Boat recebeu uma extensão de 887 milhões para o contrato de modificação do barco, para missões altamente classificadas e testes de novos sistemas submarinos. Diferentemente de todos os outros submarinos, o Jimmy Carter tem uma plataforma multimissão, que inclui uma extensão no casco de 100 pés, que aumenta a capacidade de carga útil, permitindo-lhe acomodar a tecnologia mais avançada necessária para desenvolver e testar uma geração inteiramente nova de armas, sensores e veículos submarinos. Essa plataforma multipropósito fornece ao submarino uma grande variedade de recursos. Possui uma interface oceânica que permite a operação de um veículo operado remotamente, um drone, né, que poderá recuperar e lançar armas contra medidas de sensores. Também é amigável para operações especiais. O Jimmy Carter pode acomodar um abrigo de convés seco ou um sistema avançado de entrega de forças, os SEALs, né, de operações especiais. Ele possui uma área de carga reconfigurável que permite um armazenamento de suprimentos para essas operações especiais. E apresenta um Switch Command Center para planejamento de missão. Ele pode então receber até 50 pessoas extra do navio que seriam empregadas nessas missões especiais, né? Essa figura procura mostrar aí essa inserção. A inserção de casco de 100 pés de comprimento, contendo a maior parte do equipamento da missão especial, é amplamente relatada como uma seção de Wasp Waste. Vocês vejam a figurinha embaixo mostrando como se fosse... Wasp Waste é como se fosse uma ampulheta, tá? O que significa que ela se afunila em ambas as extremidades como uma seção estreita no meio. Isso abre espaço para que ROVs e unidades de veículos, né, submersíveis saiam e retornem pelas escotilhas de cada lado do barco. Tem havido algumas impressões e ilustrações interessantes de artistas em relação a isso. No entanto, ela foi fotografada várias vezes durante a construção, dá apenas algumas dicas para a gente, não existem muitas informações sobre isso. Esse alongamento do casco, né, essas alterações planejadas, esse alongamento do casco atrás da vela, é a inserção de uma seção de interface oceânica, OI, que vai apoiar o projeto multimissão, abrindo aberturas maiores de carga útil para o mar. A arquitetura modular resultante permitirá que o navio seja configurado para missões específicas, usando cargas úteis intercambiáveis e serviços de suporte personalizados, mas preservará a capacidade da missão central do submarino para tarefas normais. A inserção do casco é única como uma configuração de ampulheta horizontal, que desce o casco de pressão até um Wasp Weight, aí é o waste, tá? De modo que quando a seção for fechada, um volume externo significativo estará disponível fora do casco de pressão, mas ainda dentro do navio. Isso permitirá mais flexibilidade no projeto e adição de sistemas de armazenamento, enquanto mantém uma forma hidrodinâmica suave do casco, com impacto mínimo no calado do navio. Vamos ver nessa figura aí, ela sendo transportada, né? Essa seção que foi a extensão do Jimmy Carter sendo transportada, mostrando aí a posição das escotilhas e dos hangares, né? Essa outra figura
procura mostrar um pouco mais de detalhes dessa seção. Você tem a seção A anterior, né, de cerca de 10 metros, avante, uma seção B estreita de cintura de vespa, né, ela é bem estreitada, seção C do conector posterior, o hangar aquário para UOVs, ROVs e possíveis submersíveis, deslocado para este embordo com escotilha no lado deste embordo, possivelmente inclinado para baixo, cerca de 9 metros de comprimento. A letra E é o espaço à frente do aquário para permitir manutenção, né, desses UOVs e ROVs, um carretel de cabo para os ROVs ali no F, e a escotilha de mergulhadores do lado da porta aí. Então, esse esquema procura mostrar a diferença de submarino, que é um submarino preparado para missões especiais com equipes de forças especiais. Tem uma figurinha aí do lado que ilustra mais ou menos o submarino fazendo esse tipo de ação. Então, o Jimmy Carter em números. Mesmo a General Dynamics, ela construiu, já o comprimento 138 metros, né, diferente dos antigos 106 metros das outras duas unidades. Boca de 12,2 metros, calado o mesmo, deslocamento 7.568 na superfície, 12.000 submersos. Né. Velocidade oficial 25, os mesmos dados dos outros, máxima submersa 35. Esse navio talvez tenha máxima 40 embaixo d'água. Profundidade de operação a mesma do anterior, né? Cerca de 500 metros, e Genesis Fighting Ship apontando 610. O armamento também é a mesma coisa, 8 tubos de torpedos, 50 mísseis de um tipo ou de outro e as 100 minas. Tripulação, 12 oficiais e 121 marinheiros. O reator é um reator SSW e o mesmo eixo, um eixo com 52 SHP. Propulsão também pump jet. Logo de cara, a gente tem uma coisa mais inusitada. Em 26 de janeiro de 2004, o comandante Bartholomew Jr., da unidade de pré-condicionamento do Jimmy Carter, foi demitido do comando por causa de uma perda de confiança em sua capacidade. Pendente de novas ações administrativas ou disciplinares, conforme apropriado. O capitão Robert D. Kilson, subchefe do Estado-Maior do Submarine Development Squadron, em New London, assumiu o comando temporário do navio. Em junho de 2006, a ex-primeira-dama Rosalind Carter serviu como patrocinadora, como madrinha do navio. Em 2004, em novembro, ele retornou ao estaleiro da General Dynamics, após seu primeiro período de 3 dias de mar, para os testes de construtor. O navio foi entregue à Marinha em 22 de dezembro. Em 19 de fevereiro de 2005, ele foi finalmente comissionado. Em 12 de agosto de 2005, chegou à base naval na Geórgia. Em novembro de 2005, aportou pela primeira vez em seu novo porto, a base naval em Bangor, né, em Washington. Em agosto de 2006, ele passou por um processo de desmaquinização nas instalações da base naval de Bangor também, Kitsap, Bangor. Em novembro de 2009, voltou a Bangor após um destacamento de 4 meses programado para entrar no estaleiro naval de Puget Sound para uma revisão de rotina. Quer dizer, ele voltou para poder ir para o estaleiro de Puget Sound, que é um dos estaleiros que mais faz, inclusive é o estaleiro que faz as desativações. As reformas maiores na frota americana são feitas em Puget Sound. Em março de 2012, ele completou 2 destacamentos, mais umas outras movimentações, sem muita expressão, sem muita importância, estão sempre de um lado para o outro, né? Em dezembro de 2018, ele foi de novo para Puget Sound, para a atividade estrita, selecionada de dico seco, algum reparo que precisava de dico seco. Em julho de 2019, teste de mar, novamente no mar, né? Em setembro de 2019, em Pearl Harbor, para transferência de pessoal. Em dezembro de 2019, entrou no dique seco novamente, no estaleiro de Puget Sound. Tudo indica, estou achando um pouco de docagem excessiva, ou então esse log está mostrando mais do que o outro, né? Em 2 de junho de 2020, saiu do dique, aí está a docma do dique, para o cais de serviço da base naval de Kitsap, em Bangor, para teste de mar. Em 1 de novembro e 7 de novembro, breve parada no cais de serviço, em 18 de novembro. 29 de novembro de 2020, parada na costa leste, né? Para transferência de pessoal, retornou para casa em dezembro. Em 28 de janeiro de 2021, partiu da base naval de Kitsap, Bangor, para operações de rotina. Breve parada no Dunks Fleet Split no dia 16 e 23 e 1º de março.
Bom, esse log final aí já é praticamente nos nossos dias aí, estamos falando aí já de março mesmo. E eu quis fazer esse submarino, escolhi para iniciar os submarinos americanos com esses dois, por causa das peculiaridades, né? No primeiro caso, um submarino usando um sistema de reatores resfriado a metal líquido, que teve que, depois de 2 anos, ser convertido em PWR, que passou a ser o padrão da Marinha Americana. E no caso do Seawolf moderno, a questão de esse número elevado custo que forçou apenas a permanência de 3 submarinos, e essa peculiaridade também no último submarino, que sofreu essa extensão para transformá-lo em um submarino com capacidade para carregar forças especiais e missões especiais. Então, era isso que eu queria mostrar, espero que tenham gostado, e se gostarem, cliquem também para receber as atualizações. Até um próximo vídeo, muito obrigado.